Pois bem, nós vamos fazer a exposição de Tiago 3. Eu quero avisar você que esse texto, essa exposição, essa pregação, ela é muito importante, né? Caso você tenha atenção naquilo que vai ser compartilhado, rapidamente, né? Se você realmente deixar que isso entre no seu coração, não porque sou eu que estou compartilhando, mas pelo conteúdo daquilo que vai ser compartilhado, isso vai trazer uma grande diferença muito rápido na sua vida. Nós vamos ouvir segredos aqui de Deus, da maneira como Tiago fala, né? Tiago é o Provérbios do Novo Testamento, uma carta muito prática, né? Que fala muito a respeito de ações, sem perder a profundidade bíblica, né? Mas que trazem resultados, né? Modificam ambientes, né? Modificam a nossa mente, e de uma maneira muito prática. Esse Tiago, ele era um meio-irmão de Jesus. Como assim meio-irmão? Porque Jesus é filho do Deus Altíssimo, não é? Que através do seu Espírito Santo envolveu lá Maria e gerou dentro do ventre de Maria lá, né, um ente santo que é o Senhor Jesus. E o Tiago, ele veio depois, né? Ele é um irmão de Jesus porque ele era filho de José e Maria. A palavra de Deus fala que enquanto, né, Maria não deu à luz a Jesus, o casamento lá de José e Maria não foi o quê? Consumado. Então eles não tiveram intimidade, não tiveram relações enquanto isso não ocorreu. Então o Tiago é um meio-irmão de Jesus e o outro é o Judas, não aquele, né? É o outro, o Judas Tadeu, né? Judas era um nome muito comum naquele tempo, mas por conta do Iscariotes, avacalhou com o nome, ninguém mais quis chamar o quê? Pôr o nome de Judas. Quando a gente fala Judas, é de pessoas que a gente coloca o sinônimo da traição. Para você ver como que às vezes, né, é muito forte, né, essa questão do nome, né? Por exemplo, ninguém coloca o nome, por exemplo, de um imperador, Nero. Ninguém quer pôr, né, o nome do filho de Nero, né? Geralmente você põe o nome no cachorro, né? Às vezes lá, minha mãe tinha um cachorro que chamava Nero, né? Mas, pois bem, vamos focar aqui então naquilo que é o nosso objetivo, que é Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que, sendo tão grandes, impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levado para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Por enquanto, até aí, depois nós continuamos. Então Tiago está falando aqui, né,
depois dele falar no capítulo 2, que nós já fizemos a exposição, que a fé, ela é vista pelas ações que a pessoa tem. Então, se a pessoa diz que tem fé, mas as ações dela são diferentes daquilo que ela diz, essa fé é morta, ela não é nada. Agora ele vem e entra no ponto principal da onde, né, que nós começamos a expressar aquilo que tem dentro da gente, porque Jesus fala assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração, e aqui ele começa numa negativa muito forte, fala assim: irmãos meus, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. A gente fica incentivando as pessoas: você podia ser um líder, você podia ser um pregador, podia ser, e ele fala assim: não sejam muitos de vós mestres. Por quê? Porque aqueles que ensinam, aqueles que falam, aqueles que orientam, eles vão ter um julgamento que mais rigoroso. Se você for lembrar, o próprio Jesus falou assim, aquele que faz tropeçar outra pessoa, aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Jesus está recomendando aí a pessoa se matar? Não. Mas ele está falando da gravidade que é você fazer uma pessoa errar. Você orientar mal uma pessoa, porque isso é um pecado que não fica somente em você. É algo que vai o quê? Para o outro. É uma metástase de uma maldade que está dentro da gente. Então ele fala: não sejam vocês mestres. Sabe por quê? Uma coisa é dar conta de si, outra coisa é dar conta o quê? De pessoas que se perderam por conta daquilo que a gente foi o quê? Falou. É isso que eu estou dizendo aqui. Então nós vamos ser julgados com mais rigor. Por quê? Porque todos, sem exceção, nós tropeçamos em muitas coisas. Jesus veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. A palavra de Deus diz que aquela pessoa que diz que não tem pecado, ela está enganada. Quer fazer Deus mentiroso, porque Deus fala que todos nós o que? Pecamos. Mas aqui ele diz que se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, e ele tem a capacidade de domínio próprio, ele tem a capacidade de refrear também todo o corpo. Gente, isso aqui é uma coisa pesadíssima. Está sendo dito aqui. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é próprio dele. E a mentira não é o oposto da verdade. A mentira é uma verdade mal contada. A mentira, por exemplo, o pai da mentira, na sua estreia, Gênesis 3, ele foi estrear. O que ele fez? Ele chegou, sondou, naquele tempo ainda era uma serpente, astuta, prudente. Depois ficou furioso, ficou um dragão, começou a soltar fogo pelas vendas, está aí furioso. Ele foi se afundando na sua maldade. Arrumou um nome ainda de diabo, que é acusador, outro de Satanás, que é adversário, mas lá era uma serpente. Chegou, e não era nem assustador, tanto é que a mulher foi e conversou. Então, Deus não deixa vocês comerem das árvores aqui do jardim? Ela falou: não, Deus não falou isso. Ele falou que a gente pode comer de tudo, mas daquela árvore ali, que está no meio do jardim, ele falou que a gente não pode nem comer e nem tocar. A partir dali, já era. Por quê? Porque a perfeição está o quê? Na exatidão
da informação. Quando você não é fiel na informação, aquilo é uma mentira. Então, falou assim, olha, aquilo a gente não pode nem comer. Pode, mas aquilo lá não. Nem tocar. E ele falou assim, é que ele sabe que o dia que você comer aquilo ali, vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. Como é que chamava a árvore? Como é que chamava a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Não, que descoberta, né? Ó, o dia que vocês comerem aquilo lá, eles sabem. Ele parece estar contando uma novidade, ela está recebendo como se fosse uma novidade. Só que Deus lá atrás fosse aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nota. É uma coisa assim, gente, era para levar tão a sério isso que aconteceu, Deus leva. Por conta dessa situação, sabe o que Deus falou? Na hora que o homem comeu, maldita é a terra por tua causa, porque você não escutou a minha voz, aí você andou atrás, e aí a mulher recebeu o quê? Dores na sua gravidez. Deus não impediu ela de ser mãe. Mas por que Deus dificulta? Porque aquilo foi grave. E se aquilo é grave, imagina que maravilha vai ser na hora que a nossa redenção for o quê? Manifesta. Não vai ter nada, nenhum sinal do mal para onde nós vamos, se nós cremos. Mas, para a serpente, Deus nem conversou. Chegou e falou, maldita és tu. Entre todas as criaturas, os animais selváticos, você vai, e os domésticos também, quer dizer, não adianta você querer se domesticar, onde você for, você é um maldito. Você vai comer pó todos os dias da sua vida. Aí tem gente que acha que a serpente até então tinha pernas, né? Andava em pé, não é? Mas isso já é uma linguagem apocalíptica. E essa linguagem apocalíptica, ela é com muitas o quê? Figuras. Tanto é que você não vai falar que houve uma evolução que a serpente virou o quê? Um dragão. Não é? Na realidade, o que estava sendo dito é o seguinte, olha, se você tinha um projeto para a sua vida aqui, agora é aqui, ó. Se você tinha acesso ao céu, eu te falo, você vai viver na profundeza. O projeto que havia para você não vale mais. Por quê? Porque Deus não socorre a anjos que pecam. Contudo, Ele nos socorre, porque nós pecamos. E por que Deus nos trata diferente dos anjos? Ele não fala isso. A gente pode fazer cogitações, porque nós aqui andamos pela fé, nós não vimos, eles estavam lá, eles viram, mas são cogitações, a gente não pode afirmar isso, por quê? Porque a gente corre o risco de ir além daquilo que foi revelado. Qual que é o segredo? O segredo é o seguinte, aonde a Bíblia vai, eu vou. Aonde ela para, eu paro. A gente não pode esquecer que por curiosidade, a nossa mãe, lá no jardim, caiu num labirinto. Não fora Deus dar um direcionamento para sair desse labirinto, era lá que nós estaríamos até hoje. Então aqui diz, quem não tropeça no falar, é uma pessoa perfeita. É um indivíduo perfeito, ele tem capacidade de refrear também todo o corpo. Ora, se você se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também nós dirigimos o quê? O corpo inteiro. Então coloca lá, aí põe para cá, o cavalo vai, para lá vai. Por quê? Porque ele é obediente? Não, porque dói se ele não for. Ele está com o ferro na boca lá e você está puxando e você está o quê? Levando ele inteiro, né? Fala, também tem um ferro, né? Pus aparelho. Não, não é isso que está falando não.
Está falando algo realmente que dói, algo que vai... Observe também os navios, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeníssimo leme. Aí você vê, não, o leme do navio é grande, mas se você colocar o leme do lado do navio, você vai ver que proporcionalmente o quê? É pequeno, porque o leme é menor do que a gente, é maior do que a gente. Mas perto do navio é muito o quê? A proporção, ele é pequeno. E levado para onde o piloto quer. Assim também a língua. Uau! Pensar na minha língua como leme do navio que eu sou. Pequeno órgão se acaba de grandes coisas. Veja, esses incêndios que ocorreram lá na Austrália, ocorrem no Brasil, de onde que vem tanto fogo? De um toco de cigarro, de uma fagulha. Incendeia uma grande floresta. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. No Brasil, a televisão ela gosta de produzir um programa, e não é porque ela gosta daquele programa, porque ela produz tudo o que dá dinheiro. Então, por que o Brasil é o país das telenovelas? Porque especialmente o brasileiro gosta o quê? De reparar na vida alheia, e comentar, e às vezes sofre, e às vezes se alegra, e às vezes torce, às vezes quer ver um se arrebentar, quer ver outro se dar bem. E se você for notar, essas histórias, elas não são assim, isentas. Tem uma maldade atrás daquilo lá. Tem uma situação de manipulação da mente. Quem já se viu aqui torcendo por bandido numa novela? Vai colocando de uma forma que de repente, você torce o quê? Para o fulano acabar com o casamento e ficar com a outra, e vai manipulando a mente da pessoa. E por que isso acontece? Exatamente porque eles trabalham não para nos orientar, mas aproveita da nossa fragilidade para nos deturpar ainda mais. É proibido ver novela? Claro que não. É proibido ver minissérie de Netflix? Claro que não. Mas não fique achando que isso é isento, não. Que quando a gente está, estou relaxando, né? Comprei um saco de batata frita, mas não sei o quê, agora eu vou o quê? Me acabar aqui na Netflix. Você não sabe o que está acontecendo e para onde que vai. Toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de tomar. Se você for lá na Disney, lá tem, né, baleia, golfinho, né? Mas a língua de uma pessoa que conversa que não deve, Jesus amado, né? É algo... Jesus nunca amarrou a língua de ninguém, você já percebeu isso? É mais fácil se amarrar demônio do que se amarrar o quê? A língua de quem conversa o que não deve. E não adianta a gente pensar no outro, porque isso é o nosso desafio o quê? Pessoal. Ele não falou, a língua de um é fogo, não, a língua é fogo, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Às vezes a gente fala a respeito de uma coisa, a gente põe aquele toque o quê? De maldade. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Então chega aqui, louvor, né? Então vem cá o Diego, quem está dirigindo louvor aqui, a gente canta. E depois, quais são os nossos comentários a respeito do que nós vimos e dos encontros com os nossos amados irmãos e irmãs?
A gente vai para uma reunião de família, e o que a gente conversa? O que a gente conversa com os nossos colegas e com os nossos amigos, na presença e fora da presença. Tem gente quando está reunido assim, fala, vou embora, vou embora todo mundo, porque se eu sair daqui eu sei que vocês vão o quê? Conversar de mim. Então vai cada um para o lado aí, todo mundo sabe como é que funciona. Então com ela bendizemos o Senhor e Pai, mas com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a figueira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Quem que quando está andando assim, dá uma topada, vocês numa pedra, está descalço, né? Solta um glória a Deus bem alto, assim, um aleluia, hein? Você já viu que palavra que aparece na boca da gente? É isso? Na hora que a gente se vê ameaçado, é um tanto de oração, não é verdade? Mas na hora que dá tudo certo, a gente conta vaidade. O tanto que a gente é bom e dá conta o quê? Da situação. Já viu jogador de futebol, quando erra o gol? E quando faz o gol? Não é assim? É assim o ser humano. Não estou falando deles, estou falando da gente. Porque não adianta, não é o pecado das pessoas pode até me entristecer, eu posso até sofrer, mas o pecado do outro não me separa de Deus. Agora o meu pecado separa. E você já percebeu que a gente se irrita mais com o pecado dos outros do que com os nossos pecados? Nós somos muito tolerantes conosco mesmos, somos o quê? Intolerante com os outros. Sabe o que está falando? Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por quê? Porque as pessoas precisam ser guiadas. E como é que um cego vai guiar outro cego? É isso que o Tiago está nos falando, e ele emenda assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então, é sábio e inteligente? Tá, qual que é o rastro que você deixa? Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do céu, pelo contrário, ela é uma sabedoria, mas é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Ela não é humana, porque humano é o Senhor Jesus, aquele é o homem. Esse tipo de sabedoria, mas é um humano que fez, pois é, mas é um humano caído, por isso que fala assim, é terrena, ela não é do céu. Ela é terrena e pode ver que é o que? Morro abaixo. Um abismo chama outro abismo. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Você pode ver que aquela conversa do Éden foi desse jeito. Foi uma conversa da terra, não se falou do céu. A forma era de um animal, que era aquela serpente. Lá não fala que era uma serpente, fala que era a serpente. A mais astuta, a mais sagaz. O que é sagacidade e astúcia? É uma sensibilidade, uma habilidade, mas não tem virtude. E na verdade, aquele ser era demoníaco. Então, aqui dá o segredo. Não basta ser o que? A sabedoria. Quem de vocês é sábio e inteligente? Então tá. Que tipo de sabedoria que você mostra com a sua conduta?
Agora, se a conduta não é boa, se as suas obras não são em mansidão de sabedoria, eu vou falar uma coisa, a sabedoria, se no seu coração tem inveja amargurada e tem sentimento de rivalidade, isso no meu tem isso também, eu não posso me gloriar de ser sábio. Eu não posso mentir contra a verdade, porque na verdade, essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, essa é terrena, animal, demoníaca, porque onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, primeiramente ela é pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tem gente que acha que Jesus é pacífico, e ele não é pacífico, ele é um pacificador. Mas se você abrir lá em Apocalipse no capítulo 1, você vai ver que quem tem a chave do inferno não é Satanás. Quem tem a chave do inferno, quem é que tem? Se você tiver em dúvida, pode olhar lá, é Jesus. E o inferno vai ser inferno, não é porque Satanás vai estar lá. O inferno vai ser inferno, porque ali vai estar ali, sabe o quê? A ira do Cordeiro. O Satanás vai ser só mais um penitenciado. Muito dos cartazes que ele tem levado não é legítimo. Ele é aquela serpente que na primeira investida, na estreia, perdeu. E a partir dali só perde. Mas ele fica. Quando Jesus chegou, porque ele escutou lá. Tem gente que fala assim, a batalha do Apocalipse que vai ter na frente, porque lá no Margedon. Eu nunca fui lá. Mas pelas fotografias, não dá de ter uma batalha igual o pessoal fala lá, porque não cabe, lá não é tão grande assim para caber do jeito. E essa batalha também não é uma batalha convencional. Não é aquela batalha tipo assim, tem uma ação, aí depois tem uma reação, aí alguém teve uma estratégia. Não, não vai ser uma batalha, a batalha vai ser só do descendente da mulher. Porque lá fala que vem exércitos celestiais. Mas você sabe quem que vai acabar com tudo? O Cordeiro. Aquele que se assenta no cavalo branco, que tem na perna escrito assim, fiel e verdadeiro. Ele com a espada da sua boca, que é a palavra de Deus, sabe que ele vai matar? Tudo. Reis, príncipes, grandes, pequenos, escravos. Você fala, mas Jesus vai fazer isso tudo? Vai. Mas Jesus não é aquele, ele é o Cordeiro e também ele é o leão. Na verdade, meus amados irmãos, nós estamos tendo uma oportunidade única, porque o Evangelho, a misericórdia, a graça de Deus, Jesus está sendo oferecido com muita liberalidade com todos. Mas a palavra de Deus fala por toda a Bíblia, que existe um dia, você pode procurar, é um dia com D maiúsculo, ora chama o dia da ira de Deus, outra hora chama o dia da vingança do nosso Deus, o dia da ira do Cordeiro, o dia do juízo final. Então, na verdade, imagina a luta que nós devemos ter, o quê? Para dominar a nossa língua. Se tem algo que é para nós, nos dias de hoje, sabe o que é? Sofrimento. Não pagar o mal com o mal. Entregar tudo àquele que julga retamente. Porque o seu coração e o meu coração
não foi feito para ser um lugar de vingança e de ressentimento. A vingança é ruim? Não é ruim. Opa, Deus é vingador? É. A vingança pertence ao quê? A Deus. Mas se Deus pode, por que eu não posso? Porque Ele é cirúrgico. A ira dele é santa. A minha aqui, ó, é destrambelhada. Não é verdade? Acontece com fulano lá, você fala, não, mas aqui fulano, ó, já começa, né? Quem foi? Já sei. Porque aquilo lá, quem já ouviu falar? Aquilo lá é de uma raça ruim, porque eu conheço o pai, já viu? Vai misturando tudo as coisas assim, ao invés do quê? De tratar do mal, a gente é desse jeito, e Deus não. Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas Ele o que? Concede misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. E aí nós vamos pregar, a gente vai falar, bom, eu vou pregar hoje sobre maldição hereditária. Ué, por que você não prega sobre a bênção hereditária, se a bênção vai até 1000, mas não, a gente é do avesso. É do avesso, sim ou não? Então, veja bem, aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo o reino de Cristo. O reino de Cristo está lá na frente não, está agora. Se você abrir lá em Coríntios, você vai ver que vai chegar um momento em que todos os inimigos de Jesus vão estar o quê? Debaixo dos pés dele. E aí, o que ele vai fazer? Aí ele vai entregar o reino para Deus. Ele vai reinar até todos os inimigos ficarem o quê? Debaixo dos pés dele. Que tempo que nós estamos vivendo agora? O tempo da conversão. O tempo da gente sair dessa possibilidade de parar debaixo dos pés de Jesus. Aquela mulher lá lavou os pés de Jesus e secou com seus cabelos. Mas isso não é possível no Apocalipse, sabe por quê? Vê lá o que Jesus tem no pé, como é que é os pés de Jesus? Quem lembra que está lá no Apocalipse capítulo 1, como é que são os pés de Jesus? Bronze, latão reluzente, de ferro. Por que os pés de Jesus é de ferro? Porque ele vai esmagar os seus inimigos. Lá em Gênesis já estava escrito que ele vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. E de quem mais? Da sua descendência. Quem quer ser descendência da serpente aqui, fica em pé. Eu não fiquei, eu já estava. Vontade é pular no chão e deitar, né? Então, meus amados irmãos, tem muita gente enganada a respeito do amoroso, do bondoso, do misericordioso. Você pode ver que existe algumas coisas que Jesus fazia. Às vezes ele falava para um fulano assim, fala assim, filho do diabo, ó. Raça de víboras. O que ele está falando? Descendência do outro. E às vezes a gente está dourando a pílula, sabe? Mas Jesus não é amoroso? Claro que é. Claro que é amoroso. Mas ele não é idiota não. Ele é justo. É tudo nele. Tem gente que tem uma luta lá, a luta, você pode ver, eu falei até hoje, o pastor Mário, né, fez uma pergunta, né? Por que você fala que é a luta de um homem só? Porque ele é o descendente. Ele é o descendente que esmaga a cabeça de Satanás. Você pode ver que quando Jesus foi nascer, veio lá o quê? Exércitos celestiais. E quando você vê um exército, você sabe que vai ter o quê? Guerra. Só que os exércitos vão embora. Deixou só aquele menininho.
crescendo, o Herodes, vamos matar, ele vai para o Egito, volta, até o momento que o Satanás fala, agora peguei ele, pronto, está na cruz, e lá na cruz aquele menininho que agora já é um homem fala assim, Pai, perdoa-lhes, ele não está falando do Satanás, ele está falando de você e de mim, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O Satanás não entendeu que era ali que a sua cabeça foi esmagada. Ele já tinha levado uma tunda lá no deserto. Você já percebeu lá? Jesus foi batizado, né? Agora vamos o quê? Vamos para a pizzaria para comemorar o batizado do... Não. Aí o Espírito de Deus o impulsionou para o deserto, onde ele jejuou 40 dias, e ali ele foi tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou ele lá, quem que levou? O Espírito Santo, sabe por quê? Guerreiro, a luta começou, e foi lá que ele despojou o Satanás, tudo que ele conseguiu até então, ele não conseguiu com Jesus. Come, não come, não, nem só de pão vive o homem, né? Mas de toda a palavra da boca de Deus. Aí cata um versículo lá, quer versículo? Então toma um versículo. Jesus pega o versículo, coloca lá e vem com todo, porque o versículo que ele pegou era assim, que Deus guardará em todos os seus caminhos. Ele falou, então pula daqui, porque ele vai guardar em os caminhos de Deus. Isso aqui não é caminho de Deus, isso aqui é o caminho que você está colocando para mim. Então Jesus, ele pega o quê? Toda a palavra de Deus e coloca para ele, não é assim não. Aí ele fala assim, bom, então tem a profecia, não é? O seu pé vai machucar. Tá certo que a minha cabeça vai ser esmagada, mas vamos fazer uma parceria aqui nós dois, né? Você conserva o seu pé intacto e eu conservo o quê? A minha cabecinha. Jesus, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus não é amigo? Não era um momento de reconciliação? Isso é uma luta jurídica, é uma luta por legitimidade, não é uma luta de poder. Poder com poder, o que criaturas pode com o Criador? Por que está tudo isso acontecendo? Porque Deus está o quê? Desfazendo as obras de Satanás. Aquilo que aconteceu lá no Éden está sendo desfeito. Por isso não pode ter nada da serpente na sua vida e nem na minha vida, se é que nós não queremos parar debaixo dos pés de Jesus. E olha que o pé dele agora não está perfumado lá com o perfume da mulher lá que enxugou com os cabelos, não, é bronze reluzente ou latão polido, porque ele vai esmagar e aí ele vai entregar o reino para Deus. Então nós teremos o que? Novo céu e nova terra, onde habita a justiça, onde o próprio Jesus vai enxugar dos nossos olhos, o próprio Deus, toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá pranto, nem luto, nem dor. Por quê? Porque ali não tem pecado, não tem ninguém para receber o salário do pecado, porque o salário já foi pago, Jesus pagou, então nós somos comprados por um bom preço, o sangue de Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado com essa ministração, irmãos? Se você não foi, eu falo que eu fui, sabe? Eu estou bem avisado aqui a respeito da maneira como eu devo usar o quê? A minha língua, e eu creio que você foi também. Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer, que a gente possa ficar despojado de todo orgulho, de ressentimento, de vaidade, de inveja, dessa porcariada que muitas vezes nós insistimos o quê? Em administrar na nossa vida. É tão fácil, né? Quem que foi o primeiro que foi para lá no paraíso? Um ladrão. Não foi o apóstolo Pedro, não foi o apóstolo João, não foi a mãe de Jesus, mas foi um ladrão que estava sendo crucificado com Jesus. Então eu quero falar para você, não desespere.
Um ladrão foi salvo. Mas também não fica folgado não, porque o outro ladrão se danou. Nem desespero, nem folga. Não somos mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. É isso que o Tiago, esse meu irmão de Jesus, vem nos ensinar essa noite. Sabedoria, você é sábio? Tá bom, beleza. Qual sabedoria? A terrena, animal, demoníaca? Ou a de cima? É simples, é só ver o que envolve ela. Se for inveja amargurada, não sei o que e tal, aí é a de baixo. Agora, se for fruto pacífico de justiça para papai e tal, aí é de cima. Deus nos ama. Deus nos ama. Quem tem filhos aqui, lembra quando aquele nenenzinho sujava a fralda? Você perdia o amor por ele porque sujou a fralda? Mas de vez estava até ânsia de vômito, não é verdade? Dava, porque é uma coisa horrível, não é verdade? Mas vai lá, põe a banheira, Às vezes a situação está muito forte, a energia é maiorzinha, já põe debaixo do tanque mesmo, na pia do tanque, uma mangueira, Mas ali está o que é a nossa preciosidade. É assim que Jesus nos trata. O que vai levar as pessoas para o inferno não é bem o pecado, é a rebelião de não querer largar ele. Porque a oportunidade está sendo dada a todos nós. Lá no céu, aqueles anjos que foram foram proclamar lá, diz que eles fazem uma festa lá no céu. Não é quando um pregador prega bem, não é nada disso não. Mas é quando um pecador se arrepende. Não é quando tem uma multidão, mas é quando a gente faz valer o sacrifício do nosso Senhor nas nossas vidas. Amém?